Na aula de hoje, nós vamos fazer essa linda calça de alfaiataria. É uma calça muito bem feita, muito bem cortada. Eu estou ensinando todos os detalhes, como você coloca zíper, como você coloca viés em algumas partes da calça, principalmente no bolso. Ó, ela é linda, gente, olha o bolso. Ó, o bolso dela é praticamente escondido, tá? Ó, e ó, a parte das costas fica bonita, não fica uma calça incomodando. E ó, olha que corte muito bem feitinho. Então, na aula de hoje você vai aprender a fazer essa calça. Mas para você que não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Azul, eu sou estilista, sou professora de costura. E aqui nesse canal eu ensino você a costurar do zero. Todo o material usado aqui para confeccionar essa calça é da D&D Lojas de Tecido, nossos parceiros, e a modelagem é da Isa. Eu vou deixar todo linkado aqui na descrição para você ir lá adquirir modelagem e também o tecido. Olha, mas antes de mais nada, me diz aí de onde você está vendo esse conteúdo, que eu vou adorar te conhecer, minha amiga. E olha, eu respondo todo mundo. Mas se você quiser entrar no nosso grupo VIP, tá? Para ficar atualizado de tudo que a gente faz, tanto aqui quanto lá na outra rede, tá? Eu vou deixar também linkado o grupo VIP para você entrar lá. Ó, faça parte do Clube do Pix, que a gente manda presente lá no grupo VIP para você que fez parte do Clube do Pix. Zu, que é o Clube do Pix? O Clube do Pix é uma doação que você faz de R$1, tá? Ou mais se quiser, né? Para ajudar esse canal a crescer. Tá? Se você quiser, se você gostar do tutorial, se você achou que o nosso esforço aqui foi o esforço que você aproveitou, então aí você faz uma ajudinha pra gente fazer esse canal crescer, tá? Então é isso, entra no grupo VIP pra gente mandar presente pra você que fazer parte do Clube do Pix. Bora, minha amiga, vamos pro tutorial que ele está show de bola e você vai simplesmente amar fazer essa linda calça de alfaiataria. Estou com meus moldes todos posicionados na mesa, tá? Ó, só prestando atenção que a gente precisa estar aí medindo o fio do tecido. Nós estamos fazendo uma calça. E para essa calça ela não ficar torta, você precisa medir o fio da forma que eu estou fazendo. Você pega a fita, posiciona da fita até a auréola do tecido, para você ver se está dando a mesma coisa. Pega na parte de baixo do fio e depois também lá na parte de cima, como eu mostrei aí, para você medir aí o fio do tecido. O meu tecido, ele está dobrado, portanto, todos os cortes que eu fiz ficou duplo, então sempre dobre o tecido para você fazer aí os cortes da melhor forma. As partes pequenas, como bolso, como cos, vertical e braguilha, eu marquei com giz, tá? Porque a gente tinha que cortar 4 vezes, então eu achei melhor pegar o molde, marcar com giz e já marcar aí as 4 partezinhas que eu estou com o tecido dobrado, fazer as partezinhas. Então é só posicionar certinho, fazer as marcações e cortar toda essa parte aí. Cortei uma vez a parte costa, depois eu fiz a mesma coisa, cortei a parte frente, tá? Então eu posicionei a parte costa na parte de cima do meu tecido, depois eu puxei e coloquei a parte frente. Então eu usei 2,5 metros de tecido para dar para cortar as duas partes certinha e ela ficar posicionada no fio. Fique atenta com os Pix, tá? Que ele que vai te ajudar a você montar a sua peça direitinho, sem erro. Agora nós vamos montar a nossa calça de alfaiataria. Eu estou aqui com 1/4 da minha peça e estou aqui com outro quarto já montado, tá? Essa parte eu já fiz bolso, ó, eu já fiz prega da frente, já fiz bolso da lateral, tá? E eu já fiz prega da parte das costas também. E já juntei parte frente e parte costa. Mas somente essa parte aqui, ó, tá? A outra parte eu vou fazer igualzinho essa parte. Depois a gente vai juntar as duas partes. A gente vai colocar zíper com braguilha. Fique aqui se você não sabe colocar zíper com braguilha, para você aprender a colocar zíper com braguilha. E eu vou também colocar viés na parte do bolso, como é uma peça de alfaiataria. A gente vai caprichar aqui no acabamento. Então eu vou colocar viés
vou colocar viés nos bolsos, vou colocar viés no cos. Então a gente vai caprichar bastante nessa calça e ela vai ficar super linda. Eu estou usando aqui 2,5 metros de Leocel de alfaiataria, tá? Tô usando aqui um verde. E aí no decorrer do vídeo você vai saber tudo como nós vamos montar essa peça. A coisa que nós vamos fazer é passar o zigue-zague aqui em toda a volta da peça ou o overlock, caso você tenha overlock. Agora já estou com a minha peça toda já no zigue-zague, tá? Ó, as parte bolso e a parte do corpo da peça. Então vamos para o processo. Vamos começar pela parte da frente, que a gente vai colocar o bolso. Meu tecido está virado no direito para mim, tá? Aqui vai ser o lugar que eu vou colocar o bolso. E eu vou colocar meu bolso dessa maneira. Aqui eu tenho o lado direito do meu bolso, tá? Eu vou colocar direito com direito dessa maneira aqui. Ó, vou posicionar, a gente tem uns piquezinhos, tá? Vou posicionar aqui onde tem um pique, eu passei o zigue-zague, mas fiz um risquinho. Vou posicionar o meu bolso dessa maneira aqui, ó. Lembrando que aqui é o lado direito e aqui é o direito também. Agora eu vou na máquina, vou passar uma costura aqui prendendo somente até aqui. Essa primeira costura a gente fez com o pezinho de máquina. Agora o que eu vou fazer? Vou tombar ela pra cá, vou posicionar certinho aqui e vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, pra dar um pezinho aqui nesse bolso, pra que ele não fique voltando. Ó, costurinha feita, tá? Agora eu vou prender a outra parte do meu bolso, vou deixar ela aqui, aqui é o direito do meu bolso. Agora, eu vou colocar o forro, a outra parte do bolso. Direito com direito, eu vou posicionar, só lembrando que esse lado gordinho, tá vendo esse lado mais gordinho? É o lado que vai ficar dentro da calça. Esse lado que a gente tem uns piquezinhos, é o lado que vai colocar na parte da calça, ok? Eu vou passar uma costura aqui com meio centímetro, tá? Pra depois, na hora que eu colocar o viés, a gente não ter nenhuma costura aparente aqui. Eu já tô com o meu bolso aqui preso, então agora eu já vou colocar o viés, deixar o viés todo colocadinho, para depois a gente já fazer a nossa prega aqui na parte da frente. Olha, eu fiz o viés do próprio tecido, não vou ensinar vocês a fazer o viés agora, porque isso é um tema para outra aula, tá? Mas você pode usar um viés comprado, tá bom? Depois eu faço um vídeo ensinando a fazer esse viés aqui. Então eu vou posicionar ele. Vou posicionar ele desse lado e vou passar uma costura aqui com o pé de máquina, prendendo ele abertinho aqui, ó. Aqui eu fiz meio centímetro, aqui eu vou fazer com 1 centímetro, para que ele cubra toda essa costurinha aqui, ó. A minha primeira costura eu vou passar assim, toda essa volta, e aí depois eu vou mostrar como a gente vai fazer o outro lado. Ó, depois que eu passei toda a costura aqui, ó, eu vou pegar, dar uma refiladinha aqui, vou fazer uns piquezinhos aqui, ó, só nas partes que tem curvinhas. E só na parte que tem o viés, tá? Agora a gente vai pegar isso aqui, ó, vamos jogar todo ele pra cá, ó, dessa forma aqui. Ele vai ficar todo virado pra cá. Esse viés, a gente vai encaixar ele aqui. Eu vou fazer uma dobrinha aqui e vou posicionar ele aqui em cima dessa costurinha aqui, ó.
dessa forma aqui, eu vou acertando esse viés, ó, dessa maneira, tá? Vou fazer isso, vou no ferro, vou dar uma vincadinha, para depois os dois lados ficarem assim, bem bonitinho. Essa pontinha aqui do viés, para ficar um bom acabamentinho, eu vou cortar as pontinhas dele dessa forma aqui, ó. Ó, e aí eu vou dobrar ele aqui para dentro. Ó, porque aí as pontinhas não vão aparecer. Aí eu vou dobrar dessa maneira, vou posicionar para cá desde o início. E ó, fazer aquela dobrinha que a gente sempre faz o ferro quando a gente faz viés. Ó, eu passei todo um alinhavo, tá? Para facilitar para minha costura. Eu sugiro que você faça isso também, para ficar uma costura bem feitinha, tá? Agora a gente vai costurar bem aqui na beiradinha. Ó, aí a gente já fica com esse colocado desse lado, ó, bem certinho, e do outro lado também, ó. Fazer a prega da parte da frente. Ó, eu marquei aqui onde eu vou fazer a prega, a gente já tem os piquezinhos, né? E eu marquei. Então, ela vai ficar assim, ó, vou fazer essa prega dessa forma, vou pegar pique, o outro pique também. Ó, eu vou posicionar aqui no meio, dessa maneira aqui. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, prender essa preguinha aqui, ó. Ó, eu vinquei, fui no ferro, vinquei e passei uma costurinha prendendo só aqui, tá? Agora, eu vou pegar a parte costa, vou fazer a pence da parte costa, tá? Já minha pence já tá vincadinha aqui, ela tem 12 centímetros, eu vou pegar do lado esquerdo da minha peça aqui, ó, e vou fazer a minha pence até chegar aqui nos 12 centímetros. Vou dar um nozinho aqui na minha pence. Só para ela não abrir. Agora com a pence pronta, eu vou colocar a parte de frente com o direito virada para cima. E a parte costa com o direito virado para baixo. Vou casar aqui as duas partes. Eu vou vir aqui na lateral, a gente tem os piques, né? E a gente vai cruzar aqui os piques certinho aqui, ó. E posicionado certinho. E vamos passar uma costura, eu vou alfinetar tudo aqui, tá? E a gente vai passar uma costura prendendo toda essa lateral aqui da calça até chegar aqui embaixo na parte da barra, seguindo todos os piques certinho, tá? Só lembrando que a gente tem um bolso aqui, a gente não quer prender esse bolso, a gente vai passar uma costura bem do ladinho do bolso, ele vai ficar praticamente um bolso invisível, tá? Aqui nessa parte que encontra o viés, eu vou fazer um piquezinho aqui, ó. Mas só até chegar na costura, tá vendo? A gente tem a costurinha aqui. Só até chegar aqui na costurinha. Pra gente posicionar essa parte com essa aqui, ó. Que a gente vai descer costurando reto até embaixo. Ó, e o bolso vai ficar livre aqui, ó. Depois eu vou lá no ferro, vou abrir todas essas costurinhas, tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou juntar aqui essa parte que eu fiz agora com vocês, com a parte que eu já fiz antes, e vou prender aqui essa parte traseira, a gente já vai deixar essa parte traseira presa, tá? Ó, eu vou pegar aqui a parte das costas,
Vou juntar costurinha com costurinha. Eu vou passar uma costura aqui prendendo toda essa parte das costas pra gente já voltar a colocar o zíper. Primeira coisa que eu vou fazer é fechar aqui o meu pertingal. Eu vou passar uma costura aqui, um pé de máquina, prendendo ele para deixar ele fechadinho assim. Vou pegar a minha braguilha, vou posicionar direito com direito, fiz aqui a marcação do Pix, dessa forma. Vou passar uma costura prendendo a minha braguilha aqui, preste bastante atenção. A minha braguilha tá aqui, direito com direito, vou costurar aqui prendendo. O meu vertical está pronto pra gente pôr na segunda parte da braguilha. Ó, depois que eu prendi aqui minha braguilha, você tá vendo ela aqui? Eu vou lá no ferro, eu vou pôr ela tudo pra cá e vou passar ela com essa costurinha virada pra cá. E vou deixar ela vincadinha aqui, ó, bem certinha. Tá? E aqui eu já vou continuar com o vinco aqui, que é o vinco que a gente vai prender o gancho da frente, tá? Então, já vou fazer isso aqui, vincar e já vou voltar pra gente colocar o zíper, pra você ver como a gente vai colocar esse zíper. Olha, depois que você colocou essa parte aqui da braguilha, ó, agora a gente vai colocar o zíper, tá? Então, presta atenção como eu vou fazer isso. Eu vou pegar meu zíper, vou virar ele de ponta cabeça, vou posicionar nessa reta aqui, ó, mais ou menos. E vou passar uma costura desse lado aqui do zíper. Do lado que tem essa parte aqui, ó, tá? Que depois a gente vai colocar um viés aqui tudo, pra ficar bem arrumadinho. Vou colocar ele um pouquinho pra baixo aqui, porque depois a gente vai prender o cos, a gente vai precisar de 1 centímetro aqui pra colocar o cos. Eu vou posicionar ele aqui. Vou alinhavar ele todo antes de costurar, que assim fica mais fácil, fica o acabamento mais bonito. Então, vou alinhavar, já vou voltar com ele alinhavado. Depois que eu alinhavei, eu vou passar uma costura desse lado aqui com o pé comum da máquina mesmo, tá? Depois a gente vai trocar pelo calcador de zíper. E aí, eu fiquei com ele costurado aqui, tá? Eu vou colocar agora o viés aqui pra fazer esse acabamentinho. Ó, coloquei o viésinho, tá? Colocadinho. Agora, vou fazer isso aqui, ó. Dobrar aqui o meu zíper dessa forma. Vou colocar aqui o gabarito. E vou desenhar aqui onde eu vou costurar, pra ficar mais fácil pra gente costurar. Como meu zíper está com viés, eu vou costurar desse lado aqui, que é o lado avesso, tá? Vou posicionar aqui, vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, tá? Chegando aqui, eu vou virar aqui essa costurinha, essa perninha aqui eu vou erguer, e vou terminar essa costurinha aqui, ó, prendendo tudo aqui, ó. Pro lado de dentro ele ficou assim, tá? Colocadinho. E do lado de fora, ó, ele ficou assim, esse detalhezinho aqui, ó. Bem feitinho. Agora a gente vai tirar o alfinete e vamos continuar colocando o zíper. Tem aqui o meu peritingal, ok? Ó, o meu peritingal tem esse lado aqui que ele tá com esse acabamentinho aqui. E esse lado que ele tá só com a overlock. Então, eu vou posicionar ele aqui dessa forma. Ó, vou posicionar ele aqui dessa forma aqui, ó. Certinho aqui. E agora a gente vai colocar um calcador de zíper pra gente costurar esse lado aqui. Essa parte aqui eu vou deixar ela aqui por enquanto e vou pôr um alfinete só pra segurar, pra ela não atrapalhar a nossa costura, tá? Não, a gente não vai costurar isso, a gente vai costurar aqui, ó. Esse lado, zíper, com essa partezinha aqui, que tem aqui o acabamentinho. Para que depois eu não fique com excesso de costura aqui, então eu já vou posicionar a parte do outro lado da calça. Vou pegar aqui essa outra parte, ó, essa outra parte aqui da calça.
Vou vincar aqui, ó, vou no ferro, vou vincar aqui 1 centímetro, dessa forma. Eu vou fazer esse vinco aqui bem certinho em toda essa parte aqui da frente, que a gente vai prender essa parte da frente no zíper, tá? Dessa maneira. Ó, vou posicionar aqui a parte da minha calça, tá? Certinho aqui. Essa outra parte, ó, eu vinquei, ó, tá vendo? Fui no ferro, eu vinquei. Vou posicionar ela aqui em cima, desse jeito aqui, ó. E agora eu vou alfinetar aqui. Se você for muito inexperiente, você pode alinhavar toda essa parte até chegar aqui na parte de baixo. Eu resolvi passar um alinhavo, alinhavei toda essa parte aqui, ó. Agora, com o colocador de zíper, vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, até chegar aqui embaixo. Lembra que a gente deixou aquela partinha solta? É pra prender aqui agora, tá? A gente vai terminar aqui e depois a gente vai pro passo seguinte. Ó, vou usar esse calcador, tá? Já vou trocar. Vou posicionar meu calcador bem em cima dos dentinhos do zíper. Aí eu vou dar um retrocesso e vou costurar. Aqui, ó, eu vou abrir aqui, ajeitar bem aqui pra ficar bem na beiradinha. Puxar a agulha dentro e vou colocar o zíper lá pra trás novamente. Depois que o zíper tá pra trás, eu continuo costurando. Já tá tudo pregadinho aqui meu zíper, tá? Ó, depois que eu fechar no meio das pernas, eu vou fazer uma costurinha aqui pra prender. E do lado de cá ele tá assim por enquanto, ó. Eu vou colocar um viés aqui pra tapar essas costurinhas, pra ficar mais estilo de alfaiataria. Ó, o meu zíper ficou assim. Esse lado ficou assim, ó, bem colocadinho, tá? E o avesso também, ó, ficou assim com o viésinho, ok? Ó, ficou bem bonitinho. Agora, ó, acabamentos. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fechar a entrepernas, ganchinho da frente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó, vou posicionar ela no lugar certinho aqui, colocando o alfinete aqui pra não sair do lugar. E aqui, essa parte de baixo, eu vou fazer um pique aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, nessa dobrinha? Eu vou fazer um piquezinho aqui, bem aqui rente aqui, ó. Vou fazer um pique aqui. Feito esse pique, eu vou dobrar ela pra cá, ó, dessa forma aqui. Vou lá no ferro, eu vou vincar isso aqui virado pra cá, porque depois eu vou posicionar essa parte aqui em cima, dessa maneira. Vou alinhavar, e depois vamos costurar. Eu vou mostrar pra você como que a gente vai fazer. Eu vou lá vincar, eu vou repetir, ó. Você pega essa parte aqui, ó, e põe ela pra cima dessa maneira, ó. E essa parte aqui em cima dessa aqui, ó. Ó, depois você vai passar uma costurinha aqui, beirando aqui. Ó, eu coloquei tudo pra cá, essa dobrinha aqui, ó. Dessa maneira. Eu peguei essa, dobrei também, então ficou uma dobra pra dentro e uma dobra pra fora. Eu vou posicionar aqui em cima, dessa maneira aqui. Eu vou alinhavar para facilitar a minha costurinha, tá? Ó, aí chegando aqui embaixo, a gente tem que deixar elas alinhadinhas aqui, ó. Tanto esse lado quanto esse aqui, ó, bem alinhadinhas. E aí você alinhava tudo, depois a gente vem aqui e passa uma costurinha bem aqui nessa beiradinha. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Essa curvinha que a gente fez aqui, eu vou vir com ela aqui. E aqui eu vou descer beirando ela até terminar. Depois eu vou virar esse lado, que é o lado avesso, ó. Dessa forma. E também eu vou passar uma costurinha aqui desse lado até terminar. Então eu vou ficar praticamente com 2 costurinhas, senão essa costura aqui ela descostura, tá? Agora que a gente já fez a parte aqui da frente, ó, a gente já passou essa costurinha batida aqui, ó, que ficou assim, bem desse lado. E também a gente ficou com acabamento aqui desse lado, ó.
que nós vamos fazer agora? Agora eu vou fechar aqui entre pernas. Depois vou abrir toda essa costurinha aqui no ferro, tá? Deixar essa parte aqui bem arrumadinha, tirar todos os refugos, tá? Vou posicionar aqui junto com essa parte que a gente fez aqui, ó. Costurinha com costurinha aqui. E vou fechar toda a entreperna. Vou fechar, vou posicionar aqui o pé de máquina, vou fechar tudo desse lado. E depois eu vou fechar tudo desse lado, tá? Eu não vou vir daqui pra cá e passar aqui por cima e reto pra cá, porque pode ser que aqui fica degrau, então eu não quero que fique degrau. Então eu vou posicionar aqui, pezinho de máquina, vou até lá o final, e também vou posicionar pezinho de máquina aqui, e também vou ir até o final. Essa parte não tem segredo, é só juntar aqui, alfinetar, depois a gente vai no ferro, vai passar toda essa parte aqui. Ó, eu vou ter aqui embaixo, na parte da calça, e depois a gente vai já, que a gente fechar aqui entre pernas, aí nós vamos fazer o cos. Depois de tudo já pronto, né, a calça montadinha, tudo certinho, agora vamos colocar o cos, tá? Esse é um cos anatômico, ele já tá entretelado, para você entretelar é bem simples, você corta a entretela da largura do seu cos, coloque o ferro, conta até 10, e vai mudando as posições para colar tudo. Você vai colocar a entretela apenas numa parte do cos, a outra parte vai ser o forro do cos, que a gente não coloca entretela, que são essas partezinhas aqui, ok? Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos emendar o cos. Vamos pegar essas partes que são anatômicas, vamos emendar aqui essa com essa, e vamos emendar aqui essa com essa. Ele vai ficar dessa forma aqui mesmo, tá? O corpo da gente é assim. Vou lá na máquina e vou emendar. Juntar direito com direito, e passar uma costura com o pé de máquina desse lado, e também aqui desse lado, ó, direito com direito, e passar uma costura com o pé de máquina. Eu vou lá passar uma costurinha e já venho com ele costurado, porque é muito simples essa parte. A outra parte eu já mostro pra você como você vai fazer. Da mesma forma que eu emendei aqui as duas partes, tá? Eu abro as costurinhas, tudo certinho. Eu vou fazer a mesma coisa com o forrinho do nosso cos. Vou emendar da mesma forma também. Então, eu tenho aqui o meu cos já montadinho, tá? Costurinhas abertas. Agora a gente vai prender essa parte nessa parte, tá? Tá vendo essa parte que tem a voltinha maior? É nessa parte que eu vou costurar o meu cos nesse primeiro momento. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou posicionar ele aqui dessa forma. Vou juntar aqui as costurinhas, com costurinha todas abertinhas assim, ó. Dessa forma aqui, acertar tudo. E depois eu vou costurar assim. Vou virar direito com direito. E vou passar uma costura nessa parte de cima aqui, prendendo toda essa parte aqui de cima. Que essa é a parte de cima, essa parte que a gente vai colocar na calça, tá? Então, a gente tem uma cintura, então a gente vai ficar com essa parte aqui acinturadinha, dos dois ladinhos, ó, dessa maneira. E a gente costura aqui na parte de cima, e aqui a gente vai aplicar na calça. Agora que está tudo costuradinho, eu vou lá no ferro, vou abrir essa costurinha aqui, tá certinha. Vou virar esse cos pra cá. Ó, já vou assentar, deixar sentadinho no ferro, tudo certinho. E aqui nessa parte eu vou colocar viés, tá? Você já aprendeu a colocar viés lá no início, tá? Olha, eu vou dar uma diquinha, tá? Pra depois você ter o cos bem alinhado, você abre a costurinha do cos, essa parte de cima, tá? Você molha. Você põe um pezinho aqui, ou uma madeira, ou uma mármore, alguma coisa que vai deixar ele vincado assim, porque agora vai ficar muito mais fácil de você acertar ele aqui, ó, e ele ficar bem certinho aqui, ó, tá vendo? Essa parte de cima aqui, ó, agora fica muito mais fácil quando você abre a costurinha desse jeito. Agora é só passar novamente o ferro, acertando aqui, e a costurinha aqui vai ficar certinha. Ó, depois de tudo vincadinho, tá? Dessa forma aqui, tá tudo certinho, vincadinho. Eu vou passar o viés aqui na parte de baixo, aqui onde tem a entretela. Essa parte, ela vai ficar pro lado de dentro da calça. Então, eu vou passar viés nela toda aqui, ó. E depois a gente já vai aplicar na calça, depois que eu passar o viés. Depois que você costurou o viés,
né? Eu costurei do lado direito. Agora é só eu voltar ele todo pra cá, dessa forma aqui. E acertar aqui bem em cima dessa costurinha que eu fiz aqui, ó. Vou acertar, passar o ferro, fazer um alinhavo nele todo e já vou costurar. Eu vou costurar primeiro esse lado aqui, ó. Vou posicionar certinho nas marcas, vou posicionar ele certinho. Vou colocar sempre costurinha com costurinha. E vou alfinetar ele em toda a volta aqui, ó. Ó, eu alfinetei todo o meu cos, lembrando que é direito com direito, tá? Alfinetei o lado que não tem entretela, que esse lado que a gente colocou o viés, a gente vai prender depois. Agora eu vou lá na máquina, ó, eu vou costurar todo esse cos, deixei aqui um pouquinho pra gente fazer o acabamento aqui do cos, deixei desse lado aqui, ó, um pouquinho, e também deixei do outro lado também, ó, uma sobrinha, pra gente tá fazendo o acabamento desse cos. Agora eu vou vir na máquina e vou costurar, olha que bonito que tá ficando essa peça. Olha, eu coloquei direito com direito, posicionei, alfinetei toda aqui a beirada do cos. Agora a gente vai passar uma costura aqui com pé de máquina, tá? E a gente já vai aproveitar e fazer o zigue-zague aqui, para depois não ter perigo desse cos abrir e desfiar, tá? Agora a gente já tá com o cos colocado, tá? A gente precisa fazer aqui o acabamento do cos, que eu vou virar ele dessa forma, acertando aqui o meu viés. Ó. Vou virar ele aqui e vou passar uma costura aqui prendendo, tá? Só que eu vou colocar um botão, então antes disso eu vou colocar o botãozinho aqui, que vai ser um botão embutido, vou mostrar pra você. Na verdade é acho que corchete chama isso aqui, né? Ó, é daqueles que enrosca aqui por dentro, ó. Então, por fora não vai aparecer nada, ele vai só prender por dentro. Vou explicar como você vai colocar ele. Na verdade, vou colocar ele depois que tiver terminado aqui, que aí vai ficar mais firminho, tá? Mas aí você vai ver como eu vou colocar esse corchete. Vamos continuar aqui no compasso. Vou juntar aqui, vou passar uma costura aqui para fazer o acabamento desse lado. E aqui também, ó, vou juntar aqui, ó. E também vou passar uma costurinha aqui, prendendo aqui esse lado, pra gente fazer o acabamento dos dois lados. Depois desviro e depois a gente vai pro passo seguinte. Ó, depois que você costurou aqui certinho, tá? Ó, você corta os excessos todos, corta aqui o cantinho e desvira tudo pra cá, ó. Dessa forma, tá? Acerta tudo aqui certinho, arruma esses cantinhos, deixa eles bem certinho aqui, bem arrumadinho, tá? E aí, estando assim colocadinho, fica mais fácil para me colocar o corchete. Agora eu vou saber a posição correta de eu colocar o corchete, vou colocar ele aqui por dentro, antes mesmo de eu fechar aqui o restante, tá? Vou fazer isso desse lado e vou fazer desse lado aqui também, depois a gente volta para colocar o corchete. Achar o local onde eu vou colocar o meu corchete, ó. Tudo alinhadinho, tudo certinho. Agora eu já sei a posição do corchete. Vou colocar meu corchete por dentro, antes de fechar aqui, tá? Pra ele não ficar aparecendo. Ó, eu fiz um risquinho aqui onde eu vou pôr meu corchete. Eu peguei a minha parte de cima, posiciono aqui certinho, ó, e aí eu faço um carimbo aqui, ó. Então aí já aparece os dois lados que eu vou aplicar o meu corchete. Então eu tenho certeza agora que ele vai ficar certinho para a hora que eu terminar, não tem problema nenhum mais. Igual o outro, eu vou amassar para cá, para ele ficar no lugar. E aí, eu tenho os meus dois corchetinhos aqui, colocadinho aqui, ó. Certo? Então, bem mais fácil, bem mais rápido.
Agora a gente só vai prosseguir aqui para fechar toda essa parte aqui do cos que ainda está aberta. A costurinha eu vou pôr ela todo para cima aqui, tá? Vou no ferro, vou acertar tudo no ferro, para a hora que eu jogar essa parte aqui, acertar aqui o meu viés tudo certinho, ó. A gente ficar com essa parte aqui, com acabamentinho, tá? E vou pegar, vou alinhavar, que a gente vai ficar com essa parte aqui toda com viés. Olha, agora que tá tudo alfinetado, tudo certinho, então eu vou na máquina e vou costurar, só que eu vou costurar desse lado. Porque esse lado é o lado que vai ficar aparente, sabe? Então é melhor costurar desse lado, para a costura ficar bem certinha. E aqui, automaticamente, ela vai pegando aqui em cima dessa outra parte aqui, tá? Tem pessoas que não costuram, que deixa aberta aqui, ó, essa parte aqui aberta, com cos aberto, pra não ter problema de dar uma diferença aqui, né? Bom, agora eu já fiz um alinhavo, ó, alinhavei toda essa parte do cos, ó. Esse viés, gente, é opcional, você não precisa colocar se não quiser, tá? Agora eu vou costurar do lado de fora, tá? Essa aqui é uma sacada. Porque você costurando aqui, você vai manter a sua costura alinhadinha aqui, tá? E ela vai pegar aqui dentro também. Se você costura desse lado, pode ser que aqui fora ela dá uma entortadinha, então não fica legal. Então, começa a costurar pelo lado de fora, tá? Como o tecido sempre costuma dar uma repuxada, eu vou começar a costurar mais ou menos daqui, ó. Eu vou costurar, depois eu volto e costuro esse pedaço que tá faltando. Só para não começar daqui, porque às vezes ele dá uma esticadinha assim, tá? Então vamos pra máquina? Aí eu já fechei todo o meu cos, tá? Pro lado de fora ele ficou assim. Pro lado de dentro, ó, ficou também assim, ó. Então a gente tem essa parte aqui já pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou medir minha barra, vou provar minha calça, vou colocar ela. E vou medir o tamanho que eu vou querer, tá? Mas olha como ele fica muito bom, feito dessa maneira. Encaixa aqui o botãozinho, sobe o zíper e a gente tem essa parte da frente perfeita. Vinquei a minha barra, tá? Ela tá com 3 centímetros, então você faz uma barrinha com 3 centímetros. Agora eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha, tá? Dessa maneira aqui. Ela vai ficar como essa outra barra aqui, tá? Ó. Então, eu vou passar uma costurinha e vou voltar com ela já pronta, porque é só uma costurinha fácil de fazer, bem na beiradinha, então eu não vou mostrar costurando. Gente, a calça ficou pronta, muito boa, tá? Faça aí, marca eu se gostar desse vídeo, já compartilha com a amiga, curte e deixa um comentário. Agora é só ela no ferro passar para acertar todas essas costurinhas aqui e ficar perfeito. Preza no acabamento da sua peça para ela ficar linda e perfeita.